Ao longo desse último bloco do livro de Daniel, nós temos refletido e temos obtido lições preciosas sobre as batalhas que são enfrentadas pelos habitantes de outro reino. É por isso que esse provavelmente será o tema até o final do livro, as batalhas de outro reino. Essa já é a quinta mensagem nesse tema. Nós temos refletido em lições acerca dessas batalhas que são travadas pelos habitantes de outro reino. No capítulo 10, que foi o primeiro desse bloco, nós vimos 3 aspectos dessas batalhas, que foram as 3 lições que nós encontramos aqui. A realidade das batalhas, as armas das batalhas e a vitória das batalhas. Isso nós vimos no capítulo 10. E no último domingo, nós iniciamos esse capítulo 11 de Daniel. E nesse capítulo, a visão que envolvia o grande conflito foi finalmente revelada a Daniel, e ele pôde entender o que sucederia ao povo de Deus, ao seu povo nos últimos dias. E na primeira metade desse capítulo 11, nós podemos refletir em mais 2 lições que são dadas acerca das batalhas de outro reino. Lições para os habitantes de outro reino. Nós vimos, na primeira metade do capítulo 11 de Daniel, que as batalhas de outro reino estão sempre presentes e também que as batalhas de outro reino estão debaixo do controle de Deus. Nós vimos, irmãos, lembrando aos irmãos, que quando o mensageiro que foi enviado a Daniel, ele disse: agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias. Quando ele disse isso, esse suceder, ele traz a ideia de um evento que está fora do controle do povo de Deus, que está fora do controle daquele a quem acontece esse evento, e que nos encontra, de repente, nos pegando desprevenidos e provavelmente despreparados para tal situação. É por isso que, diante desse entendimento sobre o que é o suceder, fazer-te entender tem um propósito de preparar. Tem um propósito de prevenir o povo de Deus para que este povo não seja pego de surpresa diante das batalhas que serão travadas e que continuamente serão travadas até o tempo do fim. Essa foi a primeira lição do capítulo 11. Tais conflitos e tais batalhas sempre farão parte da história do povo de Deus. Sempre. Mas nós vimos também que essas batalhas estão debaixo do controle soberano do Deus Todo-Poderoso. Ele é o Senhor da história. E talvez um dos pontos mais impressionantes desse capítulo 11 está exatamente nesse nível de precisão tão grande, do número de previsões que são feitas acerca dos reinos e dos reis que se levantam e que ora entram na história e ora saem da história e que posteriormente foi ratificada ali, foi confirmada pela história. Essas previsões se mostraram reais, fiéis, décadas, séculos depois. Nós fizemos um pequeno apanhado dessas previsões, considerando a história que foi registrada posteriormente. Nós vimos uma grande sequência de reis, que por anos entravam e saíam da história, e que no meio de tudo isso estava o povo de Deus, em batalha, em aflição, em sofrimento. No entanto, ainda que os reinos deste mundo, bem como essas batalhas que o povo de Deus enfrenta neste mundo, ainda que tais batalhas pareçam esmagadoras por conta do seu poder e do seu alcance, nós recebemos o grande consolo em meio a essa lição, de que Deus está no controle. Deus está no controle de cada situação, em cada uma dessas batalhas. Ele decretou tais batalhas. Tudo está debaixo do controle e do poder soberano de Deus. E tudo, absolutamente tudo, nós até refletimos um pouco sobre isso hoje pela manhã em Eclesiastes, tudo, absolutamente tudo, cumprirá o santo propósito de Deus, mesmo os sofrimentos, dores e angústias. Nós chegamos agora na segunda metade desse capítulo 11, e nós continuaremos recebendo
lições acerca das batalhas que são travadas pelos habitantes de outro reino, as batalhas de outro reino. E o foco dessas lições agora na segunda metade do capítulo 11 está no propósito dessas batalhas. Nós até vimos um pouquinho sobre isso no domingo passado, mas agora nós teremos ainda nesse capítulo 11 duas lições, não hoje. Hoje nós veremos apenas uma dessas lições, mas lições que estão relacionadas ao propósito dessas batalhas e que ajudam, que trazem auxílio aos habitantes de outro reino. A lição que nós veremos hoje aqui, nessa segunda metade do capítulo 11, é que as batalhas de outro reino apontam para o tempo do fim, apontam para a consumação dos tempos, apontam para o fim de todas as coisas. E apontam porque revelam o padrão do inimigo. Isso é interessante demais de perceber aqui, irmãos. As batalhas de outro reino, cada uma dessa sequência de batalhas que são aqui apresentadas e de informações que são apresentadas também antecipadamente, cada uma dessas aqui apresenta um padrão do inimigo que devemos discernir, que devemos estar atentos. O inimigo que continuará agindo até que o principal destes, o arqui-inimigo, se levante, como nós veremos aqui. Para entendermos, para compreendermos essa lição, nós veremos aqui dois pontos. Tá? Nós veremos, primeiro, como esse texto, essa segunda metade do capítulo 11 de Daniel, nos ensina que as batalhas de outro reino apontam para o tempo do fim. Esse será um ponto um pouquinho mais denso, um pouquinho mais teológico. Então, preparem as mandíbulas para mastigarem aqui. Tá? E logo em seguida, nós veremos o segundo ponto, onde nós veremos como essa lição, como esse entendimento de que as batalhas de outro reino apontam para o tempo do fim, como isso me ajuda como habitante de outro reino. Como isso se aplica para mim, como isso me permite travar essas batalhas de maneira condizente com quem eu sou. É isso que veremos. Então, primeiro veremos como esse texto aponta para isso, né, como realmente nós obtemos essa lição de que as batalhas de outro reino apontam para o tempo do fim, e depois veremos como isso se aplica a nós, como podemos aplicar tal lição à nossa realidade. Vamos orar agora, irmãos, pedindo ao Senhor que nos conduza em meio a tudo isso. Amado Deus, Senhor, nós somos pequeninos, pecadores, miseráveis. Nós dependemos totalmente do Senhor, da Tua graça, da Tua misericórdia, da iluminação do Teu Santo Espírito. Somos tão arrogantes, Senhor, tantas vezes. Achamos que temos inteligência em nós, capacidade de entender por nós mesmos. Mas é verdade que o Senhor nos deu inteligência, capacidade para podermos ler as Tuas Escrituras, para podermos interpretar as Tuas Escrituras, mas sem o Teu Santo Espírito, nada disso é eficiente, nada disso é suficiente, Senhor. Por isso te pedimos, pelo Teu Santo Espírito, ilumina nossa mente ao longo da exposição da Tua Palavra. Por favor, Senhor, nos faz compreender com o coração, para que vivamos a partir desse conhecimento. Em nome de Jesus te pedimos, Senhor. Amém. Então, irmãos, a primeira lição que nós teremos aqui, dessa segunda metade do capítulo 11 de Daniel, é que as batalhas de outro reino, elas apontam para o tempo do fim, e elas fazem isso porque elas revelam o padrão do inimigo que nós enfrentamos. Qual é o perfil desse inimigo? Qual é o modo de agir desse inimigo enquanto nós travamos tais batalhas? O capítulo 11 de Daniel ele foi dividido aqui para essa exposição, nessa série, em duas porções, do versículo 1 ao versículo 20, como nós vimos no domingo passado, e então do versículo 21 ao versículo 45, que são as duas lições que restam, que nós veremos hoje, e com a graça do Senhor, em uma próxima oportunidade, talvez no próximo domingo. Mas por que essa divisão foi feita dessa forma? Porque, se os irmãos perceberem, lembrarem ainda a leitura desse capítulo 11, nós
veremos que, aparentemente, o versículo 21, ele continua no mesmo estilo dos versículos anteriores. Ele narra acontecimentos que viriam e que estariam diretamente relacionados ao povo de Deus. Não parece ter uma quebra aqui de uma mudança em relação ao estilo daquilo que Daniel escreveu. E é verdade, ele continua nesse mesmo estilo, mas a partir do versículo 21 surge uma figura muito peculiar, muito importante na história do povo de Deus. A partir do versículo 21. Essa figura tanto é importante pela sua ação direta em relação ao povo de Deus, no período em que ela assumiu ali o seu lugar, a sua posição como rei do norte, naquela disputa que nós já vimos, que iniciou, que nós começamos a ver no domingo passado, entre o rei do norte e o reino do sul, entre Egito e Síria. Tanto diretamente ela é importante, mas também indiretamente, porque ela aponta. Ela serve como uma ilustração, talvez a ilustração mais próxima possível, a mais próxima já vista nessa terra, do grande inimigo do povo de Deus que se levantará no tempo do fim. E é por isso que esse texto foi dividido assim. E eu espero que a gente possa entender isso ao longo dessa primeira parte da mensagem de hoje. Em capítulos anteriores, capítulo 7, principalmente capítulo 8, Daniel já havia recebido visões acerca dessa figura tão importante, essa figura que cruzaria a história do povo de Deus. Este é o pequeno chifre, que é citado lá no capítulo 7. Este é o rei de feroz catadura, que nós vimos lá no capítulo 8. Mas é aqui no capítulo 11 que a sua ação e os seus propósitos são apresentados de maneira mais detalhada, para que o povo de Deus, em qualquer que seja a época, possa estar atento a como esse inimigo age. Versículo 21, Daniel 11, 21. Eu não vou ler o texto todo novamente, irmãos. Nós já lemos aqui, mas eu vou ficar fazendo menções a esse texto à medida que for necessário aqui, tá bom? Mas vamos ler o versículo 21. Diz assim: depois se levantará em seu lugar um homem vil, um homem desprezível, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. É unânime, irmãos, entre todos os estudiosos das Escrituras, é unânime que os versículos 21 a 35 desse capítulo 11 de Daniel se referem a Antíoco IV, que se autodenominou Epifânio, uma figura histórica muito conhecida pelo povo de Deus. Um rei maligno da dinastia do norte, da dinastia Seleucida, que reinou na Síria no começo do século II a.C., e que promoveu uma das maiores e das mais cruéis perseguições, uma das perseguições mais sangrentas aos judeus, a Israel, ao povo de Deus. Algo que culminou, inclusive, na Guerra dos Macabeus. Os irmãos já devem ter ouvido falar sobre, lá naquele período interbíblico, a Guerra dos Macabeus, que inclusive foi registrada em 1ª e 2ª Macabeus, que não é um livro inspirado, não faz parte do cânon bíblico, mas que é um livro com referências históricas muito importantes, que traz de maneira muito, muito interessante a história do povo de Deus nesse período exatamente. Esse é o homem que no ano 175 a.C., caladamente, como foi previsto aqui. Vou fazer menções a como a história aconteceu e como isso foi previsto nesse texto do capítulo 11. Esse homem, em 175 a.C., caladamente, por meio de intrigas, ele tomou o reino do norte. Após a morte por envenenamento, até comentei isso no domingo passado, de Seleuco IV, seu irmão. Quando o filho de Seleuco, Demétrio I, é quem deveria assumir o seu lugar no reino, mas ele usurpou. É por isso que esse não foi considerado como tendo dignidade real, porque na linha de sucessão não era ele que deveria tomar o trono. Isso foi previsto. Este é o homem que matou Onias III, nesse mesmo ano, o legítimo sumo sacerdote em Jerusalém, homem fiel ao Senhor, mas que foi morto por não compactuar com as ideias helenistas de Antíoco IV. Este que foi morto é o que foi chamado aqui no versículo 22 do príncipe da aliança, que seria quebrantado, que seria destruído, Onias III.
Esse é o homem que negociou uma aliança com o Egito, como nós vemos que foi previsto no versículo 23, fez um acordo de paz com o Egito, e mesmo o Egito mantendo esse acordo de paz, em 169 a.C., ele invadiu os lugares mais férteis da província, como é previsto aqui no versículo 24. Esses lugares que incluíam tanto o Egito como a Judéia. E fez o que os seus pais e antecessores nunca fizeram, dividindo a riqueza que era saqueada com os seus seguidores para comprar a fidelidade dos seus seguidores. É o que é previsto no versículo 24. Exatamente como foi cumprido. Este é o homem que conseguiu acesso aos conselheiros infiéis do Egito. No versículo 26, nós encontramos o seguinte: os que comerem os seus manjares o destruirão. Falando aqui sobre o rei do sul, que foi traído. Antíoco IV conseguiu acesso aos conselheiros mais próximos dele, e então conseguiram tramar uma invasão, de maneira que Antíoco, mesmo com pouca gente, como é descrito aqui, previsto, venceu, destruiu o Egito e tomou posse de grande parte do Egito naquele período. Esse é o homem que, ao retornar para a Síria, com grande riqueza, depois de saquear o Egito nesse ano de 169, ele encontrou uma revolta judaica acontecendo. E com seu coração voltado contra a Santa Aliança, versículo 28, isso foi previsto, com o coração voltado contra a Santa Aliança, ele acabou com essa rebelião. Ele massacrou mais de 80 mil homens, mulheres e crianças, e depois saqueou o templo, com a ajuda do sumo sacerdote corrupto que ele tinha colocado lá, Menelau. Isso está descrito em 2 Macabeus, capítulo 5. Quase 4 séculos depois. A previsão que foi feita está registrada em um livro histórico, quase 4 séculos depois. Quando mais uma vez Antíoco lançou uma campanha contra o Egito, as coisas foram diferentes. Olha o que diz o versículo 29, a previsão que foi feita no versículo 29. Não será nesta última vez como foi na primeira. E não foi. Não foi, porque Antíoco encontrou oposição dos navios de Quitim, os navios de Chipre, uma frota romana que havia chegado a Alexandria a pedido do povo do Egito, do rei egípcio, dos Ptolomeus. Essa cidade de Alexandria é uma cidade muito importante do Egito, uma cidade que fica às margens do mar Mediterrâneo, entre a Europa e a Síria, bem no meio do caminho, e a história registra que o comandante romano, Gaius Popilius, ele estava esperando, aguardando ali às margens do mar Mediterrâneo, ele estava aguardando a chegada de Antíoco IV. E então, quando Antíoco mal desceu, mal chegou à terra e foi abordado por esse comandante romano, ele trazia uma carta do Senado romano ordenando que Antíoco deixasse o Egito ou sofresse as consequências. A humilhação de Antíoco foi tão grande que, ao descer das embarcações, esse comandante ele fez um círculo na areia ao redor de Antíoco e disse que ele tinha que responder a carta antes de sair desse círculo. Como um homem sábio, para não perder sua vida, ele respondeu. Ele simplesmente voltou com suas embarcações e voltou para a sua terra, na Síria. Voltou humilhado, como o versículo 30 preveu. Lhe causarão tristeza, ele voltará. O constrangimento de Antíoco se transformou em raiva, que ele direcionou mais uma vez contra o povo de Deus e se indignará contra a Santa Aliança. Versículo 30. E em 167 a.C., a perseguição judaica atingiu o seu ponto mais alto, irmãos. O ponto mais alto. Todas as práticas judaicas, como a circuncisão, nós vamos ler, no final dessa mensagem, eu vou ler um pequeno trecho do livro de Macabeus, que narra esse período. Mas todas as práticas judaicas, circuncisão, a posse das escrituras, a oferta de sacrifício, a observância do sábado e das festas, tudo isso foi proibido sob pena de morte. Uma estátua de Zeus foi erguida no templo dos judeus, bem no altar dos holocaustos. E então sacrifícios com porcos foram oferecidos em honra ao falso deus grego. O templo foi profanado e a abominação desoladora, profetizada em Daniel 11:31,
a abominação desoladora, quase 4 séculos antes prevista, profetizada, ela tornou-se uma realidade histórica. Diante de tudo isso, como essa segunda parte do capítulo 11 de Daniel nos ensina que as batalhas de outro reino apontam para o tempo do fim? Como? Vamos lembrar aqui, irmãos. Desde os primeiros versículos desse capítulo 11, nós vimos uma sucessão de reis que se levantavam e caíam, entravam e saíam da história. E essa ideia de sucessão ela fica ainda mais clara na transição entre os versículos 20 e 21. Observem, no versículo 20, o versículo 20 começa assim: levantar-se-á depois em lugar dele, mostrando que alguém assumiu a posição ali que antes era ocupada por outro. No versículo 21, a mesma coisa. Depois se levantará em seu lugar, assumirá essa posição, mais uma vez marcando essa sucessão, um novo rei assumindo essa posição. E em cada sucessão, mais e mais ficava claro o perfil, o padrão daquele inimigo que viria no tempo do fim, como sendo uma última ameaça ao povo de Deus. Cada rei que se levantaria, progressivamente, iria revelando o padrão do inimigo. Ou, se quisermos agora utilizar as palavras do apóstolo João, em sua primeira epístola, cada rei que se levantaria vai revelando mais e mais do espírito do anticristo que vem e que já está no mundo. E Antíoco IV Epifânio é o ápice desse padrão. É o ápice do perfil desse inimigo. É por isso que a partir do versículo 36, irmãos, nós não iremos nos aprofundar nesse trecho do versículo 36 até o final, mas observem, a partir do versículo 36, embora pareça existir aqui uma continuidade com aquilo que é dito sobre o período de Antíoco IV, os estudiosos, sem exceção, sejam teólogos liberais ou ortodoxos, eles concordam que os eventos aqui descritos não fazem mais sentido de estarem falando somente de Antíoco IV. Aquela precisão das profecias não é mais a mesma. E, além disso, acontece também uma mudança muito importante na linguagem. Observem os versículos 27, 29 e 35. Nesses versículos, Daniel fala do tempo determinado em relação a Antíoco IV. Versículo 27. Também estes 2 reis se empenharão em fazer o mal, e a uma só mesa falarão mentiras, porém isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Versículo 29. No tempo determinado, tornará a avançar contra o sul. No versículo 35. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos, até ao tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Mas logo em seguida, esse termo desaparece. Não é mais utilizado por Daniel. E, em contraste, Daniel passa a utilizar o termo o tempo do fim. Isso no versículo 40 e em todo o restante do livro, em todo o capítulo 12. Irmãos, isso nos mostra que nós estamos aqui em um período diferente dos versículos 21 a 35. É um período diferente. Se nós lembrarmos, Paulo usa esse trecho de Daniel 11, esse finalzinho de Daniel 11, lá em 2 Tessalonicenses, para falar sobre o anticristo do fim dos tempos. Ele usa a figura de Antíoco para falar sobre o anticristo do fim dos tempos. Ninguém, 2 Tessalonicenses 2,3, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Aqui, o homem da iniquidade é o termo paralelo no grego para o homem vil, lá que nós encontramos em Daniel 11, o filho da perdição. Essa perspectiva, ela também é consistente com a forma como o Senhor Jesus Cristo faz uma descrição sobre a atividade de Antíoco IV, como um prenúncio do futuro, lá em Marcos 13, 14, nós já vimos esse versículo também, quando o Senhor fala sobre a abominação da desolação, só que ele coloca como se ainda estivesse por vir. Mas já tinha acontecido no período de Cristo. Ele diz assim, Marcos 13, 14. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Irmãos, o que nós temos aqui
é a revelação progressiva do padrão do inimigo do povo de Deus, cujo ápice está nesses versículos 21 a 35, em Antíoco IV, na ação dele, na forma de agir dele. Ele é uma sombra. Os irmãos já estão acostumados com esse tipo de termo, né? Antíoco IV é uma sombra daquele que virá. É uma sombra. Um tipo que aponta para o anticristo, o inimigo escatológico final de Deus e de seu povo, que é descrito aqui dos versículos 36 a 45. Esses versículos finais de Daniel 11, do 36 ao 45, falam não mais sobre Antíoco IV, mas sobre o anticristo que virá. É por isso que ele fala sobre o tempo do fim. É por isso. Ok, tudo bem. Mas como isso me ajuda? Eu, como um habitante de outro reino, como isso me ajuda nas batalhas de outro reino? Nas batalhas que são travadas pelos habitantes de outro reino. E aqui nós encontramos, irmãos, que o padrão está estabelecido. O padrão do inimigo está estabelecido. O padrão está traçado. O perfil ele foi dado. O modus operandi, a forma de agir do inimigo em meio às batalhas foi revelado aqui. E é assim que nós seremos ajudados. Então, nessa segunda parte agora, vamos dar uma respirada, né? Nessa segunda parte nós iremos entender como esse perfil que nos foi fornecido acerca do inimigo do povo de Deus, esse perfil que ele é apresentado em Antíoco IV, mas que ele é, na verdade, o espírito do anticristo que age ao longo dos tempos e que será plenamente visto na ação do anticristo que se levantará. Nós perceberemos aqui como isso, como o entendimento desse perfil, dessa forma de agir, pode nos ajudar em meio às batalhas, como habitantes de outro reino. Como isso nos ajuda, então? O perfil está traçado. Primeiro, ele virá caladamente, com intrigas, engano e bajulações. Olha o versículo 21 aí. No versículo 21, nós encontramos que Antíoco IV, ele viria, ou esse que é profetizado, ele virá caladamente, como aquele que não oferece qualquer perigo algum. Esse é o que essa palavra quer nos ensinar. Ele veio caladamente, de maneira sorrateira, sem aparentar perigo, com intrigas, também é dito no versículo 21, por meio de engano e de maquinações, versículos 23 e 24. É interessante, irmãos, que caladamente aqui é o mesmo termo utilizado lá em Daniel 8, 25. Voltem aí, por favor, um pouquinho, em Daniel 8, 25. Em um texto que também profetiza sobre Antíoco IV. É uma profecia também sobre Antíoco IV, que já apontava para o inimigo final, o anticristo. E olha o que ele diz aqui. Destruiria muitos que vivem despreocupadamente. Deixa eu ler o versículo 25. Por sua astúcia, nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Vivem despreocupadamente aqui é a mesma palavra lá de Daniel 11, caladamente. É a mesma palavra, é o mesmo termo. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Nós vimos, quando nós refletimos sobre esse versículo, no capítulo 8, nós vimos que viver despreocupadamente aqui expressa um estado de paz, um descanso, uma segurança, uma tranquilidade que está livre de ruído, que está livre de confusão, só que nesse caso, a fonte desse descanso, a fonte dessa tranquilidade, dessa segurança, não é o Senhor, mas é o mundo. Nós vimos isso. Então nós temos aqui a mesma palavra aplicada naquele que age caladamente, o inimigo do povo de Deus, e naqueles cujo efeito dessa ação é viver despreocupadamente, o que os conduz à destruição. Então observe, irmãos. Observe o que está de trás de cada situação em que você permite que o mundo, que o espírito do anticristo, que já está no mundo, te molde sorrateiramente, caladamente,
gerando para você, de início, um estado de tranquilidade, de aceitação, de paz. Observe. O inimigo age caladamente. E o efeito de cair nessa astúcia desse inimigo é viver tranquilamente. Qual é? O que é que está por trás de cada situação em que você permite que o mundo, que o espírito do anticristo te molde sorrateiramente, caladamente? É como aquele que escuta o seguinte, se você já escutou isso, muita atenção, fique muito atento. Aqueles que dizem assim, olha, fulano é evangélico. Ou então, tem muitos que nem dizem que são evangélicos para não se comprometerem, né? Eu sou cristão, né? Fulano é evangélico. Mas ele é gente boa demais. Ele não é radical como aquele pessoal que é tão radical por aí que nós encontramos. Não, ele não é radical. Ele entende que os tempos mudaram. Ele entende que nós já saímos desses tempos de ignorância. Ora, Deus é amor. Deus é amor. O importante é se estamos felizes. Por isso, se você está insatisfeito com o seu casamento, por exemplo, separa e procura alguém que te faça feliz. É simples. Por isso, se o seu filho ou a sua filha conheceu ali alguém decente, deixe eles curtirem a juventude. Deixe eles namorarem em paz. Chama eles para dormirem na sua casa. É melhor do que eles estarem por aí, longe, sem que você saiba o que está acontecendo. Por isso, se você quer ir para uma igreja, esse é o pensamento desses mesmos que estão influenciando caladamente, sorrateiramente. Ora, se você quer ir a uma igreja, muito bom. Vá a uma igreja. Para aliviar a sua alma, para lavar a sua alma. Só toma cuidado, para eles não entrarem demais na sua vida. Mantenha uma distância, que tudo funciona direitinho. O padrão do inimigo é agir de maneira sorrateira, irmãos. Lisa, escorregadia. O com intrigas, que é dito aqui no versículo 21, que está relacionado ao padrão do inimigo, esse com intrigas, literalmente indica isso. De maneira lisa, escorregadia. É como uma cobra que vai se esgueirando e vai se espremendo para passar entre as brechas, silenciosa, discreta, até alcançar a sua presa, até conseguir abocanhar o que ela quer. Esse é o padrão do inimigo. Caladamente, de maneira sorrateira, pouco a pouco, conduzindo a mentalidade do mundo para aqueles que dizem não pertencer ao mundo. Ganhando a simpatia por meio de bajulações. Sabe quando você está chateado porque você ouviu algo na igreja, algo do pastor, ou daquele que estava pregando, ou de um irmão da igreja, algo que te confrontou diretamente, que te incomodou, que te feriu, que expôs o seu pecado, e então você tem a brilhante ideia, para não dizer outra coisa, você tem a brilhante ideia de conversar sobre isso com o ímpio. Ou às vezes até com alguém de outra igreja, que você sabe que é crente, ou pelo menos diz que é crente, mas foi ali conversar com este. E então esse diz, olha, que é isso? Não precisa disso. Isso é um exagero absurdo. Não precisava disso. Não é bem assim, não. Isso é exagero. Esse pastor aí nem sabe da sua realidade, nem sabe daquilo que você já sofreu, como você tem se esforçado. Não precisava falar assim. Todo mundo sabe, você é uma pessoa tão boa, tão dedicada à igreja, e é isso que você recebe de volta, é esse tipo de palavra que você recebe, ainda tem que ouvir isso. Sabe o que é isso, irmãos? Sabe o que é esse tipo de comentário? Isso é a bajulação promovida pelo espírito do anticristo que já atua nesse mundo. Bajulação. E muitas vezes crentes têm se juntado a estes para ter o seu ego massageado, para ter o prazer de experimentar a sensação de que eram eles que tinham razão. Mas não se engane, o final dessa estrada é destruição.
somente destruição. Enquanto você está apreciando as belas palavras que afagam o ego, que trazem paz e tranquilidade à sua carne, aquela paz e tranquilidade que conduz à destruição, a mesma da ação lá do caladamente, enquanto isso acontece, a serpente está abraçando o seu corpo, lentamente, sorrateiramente, para então esmagar. Sempre que alguém fala contra a igreja do Senhor, sempre que alguém fala contra a palavra do Senhor, tentando de alguma maneira, por mais que seja sutil, tentando distorcer essa palavra, desculpar a sua carne, colocar a culpa em Deus, ali estará o espírito do anticristo agindo. O padrão do inimigo, mais uma vez, se repetindo. É o mesmo padrão. O mesmo padrão. E se você não perceber isso, você perderá a batalha. Você perderá. Mas existe ainda uma outra característica muito marcante nesse padrão do inimigo que é revelado aqui por meio de Antíoco IV. Essa é a segunda característica que nós veremos aqui, desse padrão. Ele será contra a Santa Aliança. E isso aqui é impactante perceber isso aqui, irmãos, nesse texto de Daniel. Versículo 28. Então o homem vil tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração, lembre que coração para o judeu, coração aqui na linguagem hebraica, é o centro do seu ser, é a sua essência, é o centro das suas vontades, é a expressão de quem ele é. Então, o homem vil tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a Santa Aliança. Ele fará o que lhe aprouver e tornará para a sua terra. Versículo 30 agora. Porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza. Voltará e se indignará contra a Santa Aliança, e fará o que lhe aprouver, e tendo voltado, atenderá. Será solícito, dedicará um olhar especial, retribuirá aos que tiverem desamparado a Santa Aliança, aos que tiverem abandonado, tornando-se violadores da Santa Aliança, ímpios, aqueles que vivem de maneira perversa, em oposição à vontade de Deus. Esses são aqueles que desampararam a Santa Aliança e que serão aqui, conforme profetizado, serão atendidos, retribuídos pelo inimigo do povo de Deus. No tempo de Antíoco IV, isso significava a helenização dos judeus. A tentativa constante de fazer o povo de Deus renunciar àquilo que os separava das demais nações, aquilo que os tornava diferentes dos demais povos. Em especial, a lei do Senhor. Irmãos, eu vou ler para os irmãos aqui um trecho de 1 Macabeus, capítulo 1, do versículo 41 a 50. Lembrando, não é um texto inspirado. A Igreja Católica ela adicionou na Contra-Reforma, lá no Concílio de Trento, depois de 1540, adicionou alguns livros entre esses livros, esses dois livros de Macabeus, na Bíblia Católica, mas não são textos inspirados. No entanto, são uma boa fonte histórica daquilo que aconteceu nesse período, na revolta dos Macabeus. Olha o que significava, no período de Antíoco IV, o que significava ser contra a Santa Aliança. O que é essa helenização do povo judeu que eu acabei de comentar aqui? O que é ser contra a Santa Aliança? Deixa eu ler para os irmãos. Então, 1 Macabeus, capítulo 1, do versículo 41. Então, o rei Antíoco publicou para todo o reino um edito, prescrevendo que todos os povos formassem um único povo. Cada um devia renunciar a seus costumes particulares. Todos os gentios se conformaram a essa ordem do rei. Muitos de Israel adotaram a sua religião, sacrificando aos ídolos e violando o sábado. Por intermédio de mensageiros, o rei enviou a Jerusalém e às cidades de Judá cartas prescrevendo que aceitassem os costumes dos outros povos da terra. Deviam suprimir holocaustos, sacrifícios e libações no templo, violar os sábados e as festas,
profanar o santuário e os santos, erigir altares, templos e ídolos, sacrificar porcos e outros animais impuros. Deviam também deixar seus filhos incircuncidados e macular suas almas com toda sorte de impurezas e abominações, de maneira a obrigarem-nos a esquecer a lei e a transgredir as prescrições. Todo aquele que não obedecesse à ordem do rei seria morto. Versículos 56 e 57 agora. Rasgavam, olha o que eles faziam. Rasgavam e queimavam todos os livros da lei que achavam. Em toda parte, todo aquele em poder do qual fosse encontrado um livro do testamento, ou todo aquele que mostrasse gosto, amor pela lei, morreria por ordem do rei. Era isso que significava ser contra a Santa Aliança no período de Antíoco IV. Esse é o padrão do inimigo. Para ele era assim que isso funcionava. A helenização dos judeus, a mundanização do povo de Deus, fazer desse povo um único povo com o mundo, moldá-los de acordo com o padrão grego, com a cultura grega que tomou o mundo da época, sobrevivendo inclusive à queda do Império Grego, por meio do Império Romano, que foi fortemente influenciado, com influências que chegaram até nós, inclusive. Era isso que significava ser contra a Santa Aliança, nesse período de Antíoco IV. Era esse o padrão do inimigo. Mas em nosso tempo, o que significa ser contra a Santa Aliança? O que significa? Essa que é uma característica padrão do inimigo que enfrentamos nas batalhas de outro reino. O que significa ser contra a Santa Aliança? Em linhas gerais, irmãos, é a mesma coisa. É a mundanização, é a secularização do povo de Deus, é ter a mente tomada pelo mundo. É ser destruído de dentro para fora. É o desprezo pela vontade de Deus, pelo caráter de Deus expresso em sua lei. E como isso é comum e atual nos dias de hoje, irmãos. O desprezo pela lei do Senhor. Pela vontade do Senhor, que foi revelada e foi gravada no coração do homem quando este foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas que depois foi manchada pelo pecado. Cada lei humana que tenta retirar a autoridade dos pais, por exemplo. A lei Xuxa Meneghel, eu falo essa lei aí. Até o nome é feio, né? Lei Xuxa Meneghel. Para que os pais não tenham autoridade sobre os seus filhos. Cada lei humana que busca destruir a unidade e o padrão familiar estabelecido por Deus no casamento entre homem e mulher. As pautas chamadas de progressistas, mas que não tem nada de progressistas, o que fazem é somente ferir frontalmente o caráter de Deus. Aborto, a união homossexual, cada fala feminista, cada expressão que combate a masculinidade, o papel do homem de ser homem, toda vez que o mundo e a norma da sociedade querem moldar o povo de Deus. Tudo isso apresenta o padrão do inimigo se repetindo. É o espírito do anticristo agindo. Não há nada de novo, irmãos, não há nada de moderno. Não, é apenas o mesmo padrão do inimigo se repetindo, atacando a lei do Senhor, atacando a expressão do caráter de Deus em meio ao seu povo, para que o seu povo ceda, para que a igreja ceda, para que seja conformada ao padrão desse mundo, mas nós não somos aqueles que somos conformados pelo padrão desse mundo, irmãos. Não somos, recebemos do Senhor o Espírito Santo, para que então avancemos e não retrocedamos. Tudo isso apresenta o padrão do inimigo se repetindo, e quando você, atenção por favor, quando você, tomado de boas intenções, se coloca como o pacificador, como aquele ser especial que consegue transitar entre dois mundos e ser amado por ambos, você só está esquecendo. A única coisa que você está fazendo é esquecer das palavras de Tiago em sua epístola. Tiago 4:4. Infiéis,
adúlteros, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Inimigo de Deus. Você não é capaz de pacificar esse conflito. Não é. Entenda isso. Não é o seu papel pacificar esse conflito. Só há um príncipe da paz. Um príncipe da paz. E este veio para trazer a espada a esse mundo. Esse não veio para trazer paz com o mundo, não, mas paz com Deus Todo-Poderoso. É para isso que ele veio. Não foi para estabelecer paz com o mundo, mas com o Senhor, com o Deus Todo-Poderoso. É por isso que certa vez ele disse: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Não temam. Temam antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. É esse que vocês devem temer. É a este que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo que você deve temer. Não ao mundo. Não ao mundo. Não perder amizades. Não ser isolado desse mundo. Não ficar sozinho. Não temer perder o emprego, ou passar fome, ou morrer. Não temer ser cancelado. As pessoas temem ser cancelados hoje. Cancelado. Ou ser taxado como fundamentalista, como homofóbico, como machista, como radical. Não, não é a isso. Não é a estes que devemos temer. Não. Mas aquele que é todo-poderoso e que pode destruir não somente o corpo, mas que por meio do seu santo juízo pode fazer perecer no inferno tanto alma como corpo. É a este que devemos temer. A este. E entenda, se você não tem a convicção e a segurança de que o príncipe da paz te reconciliou com esse Deus, com esse Senhor, tema. Tema mesmo. Tema, porque chegará o dia em que esse Deus julgará a todos. E então, todos aqueles que se voltaram contra ele, todos aqueles que não foram encontrados no Cordeiro, banhados pelo sangue do Cordeiro, todos estes, ele fará perecer alma e corpo no inferno eternamente, por meio do seu santo juízo. É a este que devemos temer. É este que deve ser temido. As batalhas de outro reino apontam para o tempo do fim, irmãos. Revelam o padrão do inimigo. Traçam seu perfil para que nós estejamos preparados. Para que nós não fracassemos, não falhemos nas batalhas que enfrentamos como habitantes de outro reino. É isso que nós aprendemos nessa segunda metade do capítulo 11 de Daniel. Com a graça do Senhor, na próxima oportunidade, talvez queira o Senhor no domingo que vem, nós veremos a última lição desse capítulo 11, também relacionada ao propósito dessas batalhas. Elas nos preparam para as aflições, nos preparam para essas batalhas, em meio a essas batalhas. É maravilhoso ver esse propósito aqui sendo desenvolvido no capítulo 11 de Daniel. Que o Senhor nos abençoe e nos permita isso logo em breve. Vamos orar, irmãos. Senhor amado, a Tua palavra é maravilhosa. Nós somos tremendamente abençoados pelo Senhor e por isso Te louvamos, Senhor. Te pedimos que, apesar dos nossos pecados, dos nossos erros, da nossa inconstância, de quão falhos nós somos, nós Te pedimos que por meio da Tua santa palavra, do Teu Santo Espírito, Senhor, o Senhor nos prepare em meio às batalhas que nós travamos, para que possamos nos manter fiéis ao Senhor,
fortalecidos no Senhor, na força do teu poder, para vivermos como habitantes de outro reino para o Senhor. Por favor, Senhor, nos ajuda, abençoa cada um dos meus irmãos aqui, que a tua palavra penetre cada coração e nos molde para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.